Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre memória. Quais técnicas eu utilizo antes de provas ou para fazer a apresentação? O que é memória e como você pode melhorar a sua memória? Vamos falar sobre isso? Vamos lá então. O que é memória? Memória é uma habilidade cognitiva de aprender e reter novas informações. O cérebro, ele não é capaz de guardar, armazenar detalhes de acontecimentos. Ele armazena por relevância e importância. Então, nós temos que mostrar para o cérebro que aquela informação é importante para ser guardada. Nosso cérebro, durante o dia, recebe muitos estímulos. E à noite, como eu disse em um vídeo dos sonhos, você pode ver que à noite ele reequilibra, tirando da memória o que não é relevante, para que no dia seguinte ele tenha então um bom desempenho. Então, existem técnicas, né, aonde você pode exercitar e ter o melhor desempenho da sua memória. E eu preciso lembrar que as emoções afetam diretamente na nossa memória. E para uma boa consolidação, é necessário de uma tríade, que é a atenção, a motivação e a memória. Nós temos a memória de curto prazo e a de longo prazo. A de curto prazo é aquela que você precisa lembrar na hora. Seja o número de telefone, uma sequência numérica, o nome de alguém, algum recado. Essa é a memória de curto prazo. Ela não vai ficar muito tempo na tua memória. E a de longo prazo é aquelas que nós guardamos e conseguimos acessar posteriormente quando a gente quer, seja de forma consciente ou inconsciente. A consciente é aquela que nós acessamos histórias da nossa vida, acontecimentos, quando alguém te pergunta o nome de alguém, você resgata lá na sua memória. Agora, a de forma inconsciente, um exemplo que eu posso te dar são os nossos movimentos, toda a nossa aprendizagem, seja no andar, nossas palavras, tudo que nós aprendemos. Pode ser considerada uma memória inconsciente. A falta da memória pode ser por vários motivos, mas os mais comuns, que não são consideradas doenças, Alzheimer, doenças que tenham uma razão, né, que eles apagam os neurônios. Na maioria das pessoas, o que acontece é o excesso de informação, a conexão com tablet, internet, telefone por muito tempo, sobrecarga de trabalho e na maioria das pessoas também a causa da falta da memória é por ansiedade e estresse. E para você estimular a sua memória, o que você pode fazer? Bom, para estimular a sua memória, é ideal que você inclua na tua vida hábitos saudáveis, na alimentação e exercício físico. Pode ser uma caminhada ao ar livre, já é suficiente para você estimular o seu cérebro a ter um melhor funcionamento. A leitura é maravilhosa. Você pode começar aos pouquinhos e ir aumentando gradativamente para você pegar aquele hábito gostoso de ler. Novas aprendizagens, o que você não sabe, você vai lá e pega e tenta aprender. Pode ser tocar algum instrumento, aprender uma nova língua. O hábito de você escrever também exercita a sua memória. E é maravilhoso, né? E desligar aparelhos eletrônicos.
Como eu disse em outro vídeo, vou repetir, o sono é muito importante para a manutenção do teu cérebro. À noite, durante o sono, ele limpa da memória dele, do HD dele, tudo aquilo que ele não precisa, para que no dia seguinte ele tenha espaço de armazenamento para novas informações. Então, uma boa noite de sono é ideal. Agora, como eu, Adriele, preparo a minha memória para um motivo importante, por exemplo, antes de provas, de apresentações. Bom, eu primeiro separo meu texto e grifo as palavras ou frases importantes. Reescrevo o meu entendimento para uma folha à parte, faço um resumo manual. Para mim, eu consigo memorizar com muita mais facilidade quando eu transcrevo os meus textos manualmente. Mas você pode escrever no computador, da forma que você achar melhor, que for mais adaptativo para você. E aí eu leio em voz alta, como se eu estivesse apresentando para alguém. Eu leio, aí eu dou uma conferida para ver se tá correto, e eu vou falando em voz alta. Depois, eu discuto também com os meus amigos sobre o mesmo assunto para ver outros pontos de vista, o que eles entenderam, se tem algo para corrigir ou eu posso ser corrigida. Isso é maravilhoso. A troca com o outro é muito eficaz e muito importante. E eu ainda, muitas vezes, procuro outros vídeos explicativos, porque o modo em que seu professor, por exemplo, no meu caso, explica, talvez eu encontre um vídeo de uma pessoa explicando de uma outra forma, mais fácil talvez. E aí a memorização é muito mais positiva, né? Vai entrar com muito mais facilidade na minha memória. Então, desta forma, eu consigo, através da prova, por exemplo, da apresentação, buscar na minha memória palavras que trazem grandes informações. E aí eu consigo executar de forma adequada o meu trabalho, o que eu tenho que fazer. E eu aconselho você a fazer dessa forma. Eu tenho certeza que treinando vai dar certo. Existe uma pirâmide de aprendizagem de William Glasser que ela traz todas essas informações de uma forma muito mais clara de como a nossa aprendizagem, nossa memória funciona de forma mais eficaz. Eu vou colocar ela aqui no vídeo e também vou colocar na minha página no Instagram para complementar aqui essas informações. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, trazer para você informações válidas. E me fala se você gostou, se você tem alguma dúvida, fala aqui embaixo que a gente conversa sobre e aprende muito mais. Muito obrigada!